A fama foi ilusão. Cantar é uma das coisas mais gostosas que eu acho na vida. Eu gosto de cantar. Geralmente músicas antigas que já estão no meu coração, já estão decoradas, já estão no coração. Desde criança porque daí você não precisa pensar. Uma coisa muito importante é você terminar a frase da música quando você está cantando. Me dá um nervoso quando às vezes a pessoa está cantando, só fica num pedacinho, porque acha que ela só sabe aquele pedacinho, porque é aquele pedaço que ficou decorado, né? A pessoa só fica falando assim, você rapaz, mas não sai uma frase inteira. Hoje eu estou fazendo um bolo. Estou fazendo um bolo de fubá cremoso. E agora eu estou fazendo um aqui que eu estou inventando. Tudo na vida teve um começo. Tudo. Mas tudo está dentro da nossa mente. Tudo está na nossa cabeça. Desde a filosofia até a engenharia, tudo está dentro da nossa cabeça. Se o mundo acabasse, vamos dizer, né? Hipótese. Se terminasse a raça humana, ficasse igual na Bíblia fala que ficou o Noé. O Noé, ele não era cientista, não era arquiteto, ele não era filósofo, ele não era nada disso, ele era uma pessoa comum, uma pessoa simples. E dali veio tudo isso que a gente é hoje. Então qual é a base disso, né? Estou falando disso porque assim, para você fazer um bolo, tem gente que fala assim, eu não sei fazer um bolo. Aí pega uma receita e não dá certo, e o bolo ficou feio, e o bolo solou, né? Como fala. Solou que ficou lá embaixo, lá no solo. E a base do bolo, nesse caso, é a farinha de trigo. A base é ela. Se você só pegar a farinha de trigo assim, em pó, e colocar para assar ou comer ela, não fica bom. Aí a pessoa fala assim, bom, tem a farinha de trigo, ela seca assim não dá para comer. Mas se eu colocar um ovo, eu gosto de ovo, colocar um ovo, o ovo é meio líquido, né? Então o ovo já está até batido aqui. O ovo é líquido, a farinha já não vai ficar tão seca. Já vai dar para engolir. Então eu vou colocar um ovo. A base é a farinha. Começou pela farinha. Eu quero fazer um alimento para mim. Vou pôr farinha nele. É a base. Aí eu coloco um ovo, já vai ficar meio molhado. Se eu pegar essa farinha com ovo e colocar num forno para assar, já vai dar alguma coisa, né? Não é? Se eu colocar farinha com ovo, não é, já dá alguma coisa. Não vamos dizer assim, nossa, que bolo maravilhoso que você fez, farinha com ovo. Mas daí a gente pensa assim, bom, parece que tá meio sem gosto. Esse bolo tá sem gosto. Já sei. Aquelas pessoas que gostam de açúcar, vou colocar açúcar. Se eu colocar açúcar, vai ficar mais legal, porque farinha com açúcar e ovo e colocar no forno, já fica alguma coisa. Só que só o ovo e a farinha vai ficar um negócio meio duro, né? Olha como é que fica, ó. Fica meio duro. Eu queria fazer um negócio mais macio. Aí aqui dentro da nossa cabeça, mais macio. O que eu poderia fazer para essa farofa que eu estou fazendo aqui?
ficar mais macio. Porque se eu colocar assim, vai ficar só uns pedaços duros que vai dar para comer, né, gente? Fala a verdade. A hora que você tá com fome, às vezes você come cada coisa, o pessoal fala que é, né, nutritivo, e eu concordo. Faz cada tipo de alimento, mas só a farinha, aqui eu já coloquei o açúcar, tá? Só a farinha, como o ovo, não sei se vai ficar bom. E o açúcar, né? Vai ficar doce, tudo bem. Assim já dá pra comer, ó. Ó, não dá pra comer? Não vou comer não. Assim já daria pra comer, quer dizer, você nunca fez um bolo e aí você sabe que a base do bolo é a farinha. Mas quanto de farinha? Ah, tudo a gente tem que ter uma medida, né? Eu pego um copo, por exemplo, na minha cabeça já tem proporções já pré-feitas na minha mente. É por isso que existe o copo, existe o milímetro, existe o centímetro, existe o grama. Tudo isso já está na nossa mente, só foi descoberto, né? Foi passando o tempo e foram descobrindo estas coisas. E tem coisas na nossa cabeça que a gente nem imagina que serão descobertas ainda. Porque a gente só usa o basiquinho do dia, né? Então se eu quero fazer um bolo, coloquei o açúcar aqui, eu falo assim, eu acho que isso aqui, se eu colocar ali para assar, vai ficar, já dá para comer, vamos dizer. Já dá para comer. Mas se eu quisesse não um pedaço de coisa dura, quisesse um negócio mais consistente, o que eu poderia fazer? Leite é líquido. O líquido com o sólido vai dar uma equilibrada do jeito que eu quero. Então eu vou pegar um copo de leite mais ou menos, não um copo inteiro, e vou colocar aqui. Eu não estou olhando receita não, viu? Aí eu vou começar a mexer. Eu estou ensinando você a fazer bolo? Não. Eu estou ensinando você a começar do nada, qualquer coisa. Qualquer coisa. É assim que a humanidade chegou até onde a gente está. Do nada. Já tá ficando mais molinha, ó. A câmera 3 aqui, isso. Ó, já tá ficando mais molinha. Aí, já tá na minha mente o que eu quero que fique aqui. Sempre lembrando que isso aqui é uma base, né? A base do bolo foi a farinha. Aqui eu coloquei até um pouquinho de fubá já. É que eu comecei a fazer, depois eu falei, acho que eu vou gravar essas coisas. Vai ficar registrado aí. Tudo na nossa vida, ela parte de um princípio. Ah, isso é lógico. Sim, é lógico, mas as pessoas muitas vezes não sabem deste princípio. E o princípio que é o importante. Estou batendo aqui com a mão, mas vou bater com a batedeira. O princípio que é importante. Como começar? Você vai fazer um desenho. Você quer fazer um desenho. Qual é a base? A base vai ser o quê? Se for um desenho num papel, vai ser o papel que vai ser a base. É o papel que vai sustentar aquilo que você quer. Se você quiser fazer um desenho na parede, a base é aqui. Então começa daqui, essa parede, né? O que eu vou precisar para o desenho, para eu desenhar no papel? Ou uma caneta ou um lápis. Né? Começou do papel, agora você já está abrindo a mente para você. Agora o que eu preciso? De um lápis. Alguém precisa te ensinar isso? Não precisa. Você precisa acessar o YouTube para saber como é que você vai passar um lápis num papel? Não precisa. Você já sabe.
dia eu sei que você aprendeu. Mas se você fosse o primeiro morador do mundo, igual aquele pessoal das cavernas lá, o cara tinha a base, era a pedra, a rocha, ele pegou um carvão, alguma pedra lá, outra pedra e passou aqui, desenhou. Pegou um barro lá, passou na mão e pôs a mão assim, ó. Deixou a marca dele. As coisas na vida são simples, é que a gente gosta de complicar. Tem gente que fala assim, se eu tivesse o programa tal no meu computador, aí eu iria desenhar. Aí eu conseguiria fazer. Se eu ficar pensando assim, eu queria fazer um vídeo, mas eu não tenho aquela câmera que a TV Globo tem, eu queria uma câmera daquela. E precisava ser naquela... Você viu que eles têm uns tripés assim, tripé onde fica a câmera, uns tripés que movem, digitais. Se eu tivesse, eu ia fazer o vídeo, né? Se eu soubesse fazer um bolo, eu ia fazer. Não, o importante não é você saber, o importante é você ter os ingredientes. Você tem a farinha? Tem. Você tem o leite? Vamos pôr mais um pouquinho de leite aqui para ficar mais molinho. Não fica nervoso com o barulho agora não. Já está ficando bem mais molinho. Do jeito que eu acho que tem que ser. Porque daí mistura bem os ingredientes, né? Vou ficar falando de ingredientes assim para você não ficar... Eu não quero que você fique pensando o que eu coloquei no bolo. Eu só quero que você saiba que eu não estou vendo nenhuma receita. Esse bolo que eu estou fazendo agora, mais ou menos eu sei fazer. Mas eu estou fazendo agora e não vou mostrar como é que ficou não, porque não tem necessidade. Aí eu coloco esses ingredientes aqui, já está numa consistência legal. Se eu colocar essa massa dentro de uma forma, se eu colocar essa massinha que eu fiz, no caso farinha, um pouquinho de fubá, um pouquinho de açúcar, leite, já vai dar alguma coisa, né? O bolo não cresceu. Não cresceu. O bolo não ficou macio. Não, mas eu consegui fazer algo que eu vou comer, né? Para aquele momento, eu vou conseguir comer. Uma creme cracker, uma água e sal, por exemplo. Um pãozinho francês, que é a sal lá, e a farinha, água e sal e fermento. Você come aquela casca seca, aquela casca dura. Então aqui já tem mais do que aquilo. Pus até leite aqui. Aí já ficou mais molinho. Poderia colocar água, né? Água também, tudo bem. Coloca água. Mas o leite aparentemente pra gente é mais gostoso. Então ele vai ficar duro. A minha cabeça já está funcionando aqui, pensando assim, o bolo vai ficar desse jeito aí. Na minha cabeça ele já está assando, já está secando lá dentro do forno. Na minha cabeça já está acontecendo isso. Já está tirando tudo líquido, ou seja, o leite, que era a única coisa líquida, e o ovo, vai secar rápido por conta da temperatura. Então ele vai ficar esturricado, vai ficar seco. Talvez não cozinhe o tanto que deveria cozinhar a farinha para ficar mais, um paladar mais gostoso. Então tudo isso já está acontecendo dentro da minha cabeça. Hoje eu estou de touca porque está frio aqui, viu? Estou vendo eu de touca ali, parece o Seu Madruga. Aí, o que eu poderia fazer? Vamos pensar em alguma coisa aqui que não secasse tão rápido. A gente tem óleo, a gente tem gordura, qualquer tipo de gordura. Se eu quisesse colocar aqui uma gordura de porco, o bolo ia ficar com um gostinho de gordura de porco. Aí você fala, tá. E se eu quisesse colocar óleo, óleo do que? De girassol, óleo de soja, colocar um pouco de óleo aqui para não ficar tão ressecado na hora que essa água do leite evaporar. Outra coisa que eu poderia colocar, manteiga. Eu sei que você falou manteiga.
Você que falou manteiga porque já fez bolo. Eu tô querendo chegar, né, ao que a pessoa que fez pela primeira vez um bolo ou um pão chegou. É assim que foi inventado. E você também pode inventar. Não é? O seu não precisa ser igual ao meu, ou o meu não precisa ser igual do chefe. Ou o chefe ele cozinha bem porque ele fez muitas vezes, várias vezes. Ele foi aperfeiçoando. Mas a base é essa. Aí eu vou colocar um pouco de margarina nessa massa. Margarina. Não é saudável margarina, mas só para dar uma liga. Aí eu coloco aquele tanto, ó, um pouco, uma colher. Eu penso, né? A cabeça da gente foi feita para pensar. Uma colher dentro desse tanto de massa, será que é o suficiente? Vamos imaginar o bolo secando, ele cozinhando lá dentro do forno. Uma só será que dá? Eu vou colocar duas. É uma experiência. Se na hora que eu for comer o bolo, eu achar que foi muita margarina, na outra receita eu vou pôr menos. Se eu achar que foi pouca, 2 colheres, eu vou colocar um pouco mais na outra. E é assim que se chama aperfeiçoamento. É assim que você chega a um ponto de alguma coisa que você gosta, que você curte. Eu acho que a massa ainda está meio dura. Vou colocar só mais um pouquinho de leite. Não são medidas aqui não, eu estou fazendo de acordo com o que eu estou vendo. Esse princípio, ele serve para qualquer coisa. Esse princípio, ele serve para qualquer situação na sua vida. A base, qual é a base? Para fazer o quê? Para montar uma loja. Você precisa de um espaço. Essa é a base. Esse quadrado aqui, ó. Quando eu pensei em montar uma cozinha, a base foi o quê? A construção. E se eu quisesse construir, qual seria a base? Você construir o quê? Construir uma casa comum. A base é o chão. Você precisa ter o chão. Ah, é mesmo, eu preciso ter um terreno para eu construir uma casa. É a base. Tudo que vem depois é opcional. Se você quer uma casa bem segura, você vai colocar bastante ferragem. Se você quer só uma casinha simples para cobrir com telha de amianto, telhinha leve, você não precisa de tanta ferragem. É a base. Qual a base para você construir uma casa? O terreno. Se não tiver o terreno, você não constrói. Eu preciso ter uma forma para assar isso aqui. Uma forma de... Porque às vezes você vê, né, uma receita, você quer fazer uma receita, a pessoa fala: agora você pega o papel vegetal e coloca na forma e faz dobradinho. Isso é aperfeiçoamento. Mas não é necessário isso. Isso é um aperfeiçoamento. Igual para construir uma casa grande, um prédio, precisa de quem? De um engenheiro. Esse engenheiro ele já estudou fundação, estudou o que vai de cimento, concreto, que tipo de concreto que é, o tijolo que ele vai usar, a largura das paredes. Mas para você fazer um lugarzinho para você fazer um churrasco, por exemplo, que você vai levantar, põe quatro palanques, 4 pilares, seja de madeira, seja de concreto, e coloca uma cobertura que pode ser de plástico,
né? Dependendo do tempo que você quer usar aquele lugar. Tudo é base, né? Tudo precisa ter a base, melhor dizendo. A gente estava falando naquela hora do desenho. Aqui, por exemplo, a base é a parede. Essa parede é do quê? Vamos pensar. Do que essa parede é? Ela é um piso, ele é liso. Então, se eu passar uma tinta látex é aquela tinta que você usa para pintar parede de alvenaria, parede de cimento reboco. Aquela tinta não vai grudar aqui. Então, para eu fazer uma pintura aqui, eu preciso de algo mais forte, que prenda mais. Você viu como é? Você pode pintar essa parede com látex? Pode. Mas depois você vai ver que ela não vai ficar. Aí você já vai ter uma experiência a mais na sua vida. Eu estou falando que você pode errar quando você estiver vivendo. Eu estou assando outro bolo aqui, o cremoso. Vamos ver se já passou até do ponto. Fico conversando, né? Passou do ponto. Ó. Eu acho que passou do ponto. Em vez de eu ficar olhando o bolo, eu fiquei conversando. Errei, né? Na próxima eu não vou gravar vídeo fazendo isso. Bom, eu untei. Por que eu untei? Precisa untar a forma? Não precisa, mas você vai ver que na hora de tirar o bolo ele vai grudar tudo aqui nela. Então uma pessoa pensou, se eu passar uma manteiga aqui, junto com uma farinha, qualquer coisa do tipo, ou um fubá, o bolo não vai grudar. Mas isso foi o quê? Com o passar do tempo, as pessoas vão melhorando a receita, né? Poxa vida, ó, queimou meu bolo. Eu acho que queimou, né? Eu vou comer mesmo assim, é pra mim, né? Não é pra vender. Aqui tá faltando, então, coloquei essa massa aqui, beleza, bacana. Na minha mente, a hora que eu colocar essa massa aqui, que o calor do forno começar a secar todo o líquido que tiver, ela vai começar a ficar esturricada, mas aí ela tem a manteiga vai deixar ela cozinhar por mais tempo. Quando a gente vai fritar alguma coisa, vai jogar alguma coisa no óleo, por exemplo, por que ela dá o ponto que a gente quer? Porque o óleo ele não evapora igual uma água, então ele vai ficar ali no meio, ele vai juntar mais o ingrediente. Então eu coloquei a manteiga como se fosse o óleo, uma gordura vegetal. Mas aí eu quero um bolo que fique fofinho, macio, sabe? Fofinho. E aí já inventaram um negócio chamado fermento, que você vai pôr na massa e ele vai, né, expandir a massa. Eu vou colocar o fermento aqui. Tem gente que quer fazer pão, aquele pão feito em casa, né? E não põe o tanto de fermento que precisa, ou não põe os ingredientes que precisa, aí fica duro. Fica aqueles pão que dá para você levantar a casa com eles, né? Colocar um em cima do outro, você levanta a casa. Você tocar o pão na cabeça de uma pessoa, você é perigoso mandar para o hospital. Por quê? Porque a gente precisa pensar antes de fazer as coisas. Por que você abriu uma loja e você não aguentou? E a sua loja faliu? Você não pensou. Tudo está dentro da nossa cabeça. Ninguém é mais inteligente do que ninguém. Então eu coloquei o fermento, né? Ninguém é mais inteligente do que ninguém. Você não é menos inteligente do que o seu semelhante, do que a pessoa que está... Vou colocar na forma agora. O forno já está bem quente. Eu coloquei uma só, uma colher só de fermento. Vamos ver. Se não for suficiente, no outro bolo que eu fizer eu vou colocar um pouco mais. Vou lembrar dos ingredientes que eu pus aqui
E depois de estiver pronto, aí eu vou pensar no que está faltando. Aqui, vamos lá pro forno agora. Vamos lá pro forno. Então eu vou pensar no que está faltando depois que eu fiz aquilo. É por isso que quando a pessoa faz uma loja, monta uma loja, aí chama o decorador. Porque às vezes o decorador fala assim, essa loja está muito vazia, essa loja precisa de chamar a atenção. O que é isso? Isso já é coisas que são aperfeiçoamentos. Eu estava pensando esses dias, né? Eu estava com alguns amigos que são músicos e um gosta dos teclados, né? O outro gosta do violão, gosta de cantar só com o violãozinho. O outro já acha que tem que ter uma bateria, pá, 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 pá. O outro já acha que, poxa, se tivesse um contrabaixo, se não tiver o contrabaixo não dá para cantar, cara, né? Todas essas coisas são auxílios que você vai ter na hora de você se propagar a cantar. Ó, propagar a cantar, na hora que você começar a cantar. Porque a base é isso aqui, ó. A base é você, para você cantar. A base é a garganta, é voz. Se você é afinado ou não, já é algo a ser agregado. Mas cantar todo mundo pode. Aí o outro escuta e fala, nossa, aqui tá tudo desafinado. Não, conforme o nosso ouvido, isso aí tá desafinado. Para você não, porque se você sentisse que você estava desafinado, você iria afinar. Por que a pessoa não canta bem? Tem pessoas que cantam desafinado. Porque não sabem ouvir. Por que você não consegue fazer um bolo? Porque você não consegue pensar sobre o bolo. E isso você pode fazer, é só você mudar o jeito de agir. É só você mudar o jeito de você agir. Teve uma época na minha vida, eu fui uma pessoa assim que a minha mãe colocava até comida no prato para mim. Me acostumou desse jeito, eu tinha 18 anos e eu praticamente não sabia colocar comida no prato. Aí eu casei e aí a minha mulher, vendo que a minha mãe fazia isso, também continuou fazendo isso. Lavava minha roupa, passava minha roupa e colocava comida no prato. Você quer bastante ou pouco? O arroz é primeiro ou o feijão é primeiro? Tem gente que tem essas dúvidas, né? Não, eu gosto do feijão embaixo. Outro, eu gosto do arroz embaixo e o feijão em cima. Como se fosse fazer um concreto, né? Porque a areia primeiro, depois você joga a pedra, depois que você joga a água, que o feijão tem a água. Cada um tem um jeito. E eu fui mal acostumado para mim, né? Para elas não, elas faziam porque era prazer delas, igual eu quando faço as coisas com meus filhos, não tem nada demais para mim fazer. Mas aí um dia eu me separei. E meus 2 filhos, né, morando comigo, eu não sabia fritar um ovo. O que não é fácil, né? Tem gente que fala assim, tem gente que não sabe fritar um ovo. Fritar um ovo não é fácil, não. Você fritar um ovo certinho, você espatifar um ovo numa frigideira é uma coisa. Agora fritar um ovo certinho, do jeito que você quer, no ponto, não é fácil. Mas tudo vem disso, né? Tudo vem da base. Você não sabe fritar um ovo. O que eu preciso para fritar um ovo? Fritar um ovo. Uma chapa quente, né? Uma chapa, algo quente, para eu colocar o ovo para ele fritar. Pode ser até no asfalto, pode ser numa pedra. Se você mora num lugar, você está num lugar que não tem, você não tem fogão e você quer comer, você precisa se alimentar. Você quer comer um ovo, não um ovo cru.
Você achou um pássaro aí, uma galinha, sei lá, no meio do mato, e você quer cozinhar aquele ovo ou comer aquele ovo. O que você pensa? O que você pensou agora? Eu pensei no seguinte, numa pedra quente, o sol quente num lugar quente, numa pedra. E eu faria o quê? Eu limparia aquela pedra, jogaria o ovo ali e com aquele calor ele pelo menos ia, né, coalhar, não ia ser cru. Aí eu queria algo, o ovo tá sem gosto, eu queria um salzinho. Onde que eu iria arrumar um sal? Onde que eu iria arrumar algo salgado no meio da natureza? Falar, não tem algo salgado. Espera aí, vou dar um pique, vou correr. Olha no que eu pensei agora. Vou correr, ó, suou, dá umas pingadinhas de suor ali, é seu suor, né? Coloca ali no ovo, pô, ficou bom, ficou salgadinho. Tem gente que fala, cara, que é isso? Que é isso que o suor corre por você aqui, você passa a língua? Salgado? Pensei nisso agora. E é assim a vida para todas as coisas. Às vezes você está passando uma situação difícil agora, nesse momento. Vou voltar a falar sobre o momento que a gente está passando, a pandemia, uma pandemia aí de coronavírus. Nós estamos no ano de 2020, não sei quando você vai assistir esse vídeo. E eu fico aqui pensando, eu ainda tenho a minha farinha aqui, um potinho de manteiga. Aqui em casa ninguém parou de trabalhar, a gente trabalha em casa, estamos recebendo. Não é normalmente, né? Mas um pouquinho caiu para mim praticamente 80%, 90% o meu salário. Mas ainda dá para mim comprar as coisas, dá para eu comprar as coisas para casa, pelo menos. Mas tem gente que não está mais trabalhando e a gente já está indo para mais de 2 meses sem trabalhar. Então os mantimentos vão se acabando. E aí a gente vai ter que voltar no tempo da selva. A gente não, você que está passando por essa situação. Queria falar para você que em 1993 a gente não estava vivendo pandemia nenhuma, mas na minha vida eu estava passando por uma pandemia que o que eu ganhava era muito pouco para sustentar a minha família. E eu passava na frente da padaria e eu não tinha dinheiro para comprar pão e nem leite. E eu passava em frente ao mercado e eu, sabendo que tinha que levar comida para casa, não tinha como levar também, porque eu não tinha dinheiro. Então essas coisas que a gente faz, a gente passa, ou se você está passando por uma situação difícil agora, eu já passei por essa situação difícil. O mais importante, antes do desespero, é a base. Deixa eu dar uma olhada aqui Não pode abrir o forno. Se abrir o forno, o bolo desanda. Não vou lavar essas coisas agora, que eu quero ter uma conversa assim mais chegada, né? Às vezes as pessoas veem a gente hoje nessa situação que eu me encontro, de mesmo no meio de um furacão que a gente está passando, essa pandemia que está assolando todo o mundo, né? A terra toda. Mais pessoas passando dificuldade, necessidade. Eu lembro que eu já passei por isso também. E eu estou falando sobre essa base justamente para você pensar no que você tem em casa. Eu passava em frente ao supermercado, passava em frente à padaria e eu não tinha dinheiro para comprar nada. Talvez você esteja nessa situação também. Aí eu chegava em casa, a minha mulher geralmente não entendia as coisas como eu entendo, não via as coisas como eu vejo. Eu vejo que tudo aqui é passageiro, é um tempo que a gente vai viver. E a gente precisa aprender.
às vezes viver com frio, às vezes viver com fome. É um tempo que a gente vai ter que aprender a viver. Mas para um pai, para uma mãe, vendo o filho com fome e não ter o que dar para ele, a gente seria capaz de cortar um pedaço da nossa carne, né? Para dar para eles não ficarem com fome. Mas a gente precisa ter a base de tudo. Às vezes eu chegava em casa, não tinha a comida, não tinha como levar nada para casa também, e precisava dar comida para as crianças. E eu falava assim, hoje eu não tive como trazer nada, não tenho dinheiro. E eu pensava, a base do que é a alimentação? Qual é a base da alimentação? É você mastigar e engolir alguma coisa para o seu estômago, para o seu corpo tirar alguma coisa ali para você continuar vivo, né? Tem leite aí ainda, só tem um restinho de leite. 2 filhos é 1 litro de leite por dia, aliás, 2 litros de leite por dia, né? Então vou pegar esse pouquinho e vou colocar água morna. Tem farinha aí? Não tem farinha. Tem fubá? Também não tem fubá. Para dar uma consistência, né? Vai ficar um pouquinho mais grosso do que... O leite já é líquido, você põe água, vai virar aquela coisa ali que não fica até sem cor, né? Um pouquinho de leite, 1 litro d'água ou meio litro d'água. Aí você olha, tem pipoca aí? Não tem. Porque se tivesse pipoca eu ia macetar o milho da pipoca aqui com um martelo e ia fazer engrossar esse caldo. Às vezes você fica achando absurdo esse tipo de coisa, mas é assim que muitas pessoas vivem no mundo. Você tem uma vida boa, uma vida legal. Vou pegar uma casca de árvore, vou macetar ali, lavar, macetar e comer. Eu vou pegar folha, eu vou pegar uma folha de uma árvore, vou ver se aquilo, o meu paladar, se aquilo ali, o meu cérebro vai falar se é veneno ou não, e eu vou consumir aquela folha. Eu preciso me alimentar. E a gente vê nesses dias muitas pessoas passando necessidade, e aí você vê fotos de pessoas com a panela vazia. Aquilo ali não é só para emocionar a gente, aquilo ali é verdade, né? É verdade. Tem uma onda do pessoal falando assim, fique em casa, fique em casa, fique... Qual a parte que você não entendeu, fique em casa? A parte que eu não entendi é, eu tô com fome. Você quer que eu fique em casa para você não me ver passando fome na rua? Você quer que eu fique em casa para você não me ver morrendo? Para você não me ver sofrendo? Então a gente tem que ser solidário a essas coisas. Eu sou, desde o começo, porque eu passei por isso. E hoje quando eu vejo as pessoas passando dificuldade, olha, eu sou pronto a ajudar. Eu não ajudo financeiramente, não. Eu ensino esse princípio para as pessoas. Porque o dinheiro, ele só vai comprar o pão e você não sabe como esse dinheiro veio parar na minha mão. Você não sabe que eu sofri para ganhar esse dinheiro. Então você precisa também saber como como é ganhar o dinheiro. Você precisa saber de onde vem o fubá, de onde vem a farinha, de todo o processo que existe na vida, para você sobreviver, para você poder sobreviver. A gente, para conseguir viver, precisa, no mínimo, saber a base da vida. Se eu conseguir fazer esse bolo aqui, pensando e tirando da minha mente, você pode fazer um também e ir aperfeiçoando.
E esse bolo é só um exemplo. Você pode fazer isso tudo na vida. E aí, voltando à história lá dos meus filhos, essa foi uma das vezes eu achei um pouquinho de maisena. Maisena é o amido de milho. É o amido de milho, né? Maisena é a marca. Tinha um restinho lá. A água com um pouquinho de leite e um pouco de maisena, ficou grossinho o caldo. E o tanto que tinha de maisena deu até para pôr um pouco mais de água. Pitadinha de açúcar, uma pitadinha de sal, porque isso é um soro, né? O soro é assim, água e sal e açúcar. E eu consegui fazer uma refeição ali para os meus filhos. Eles eram crianças, bebê, um era bebê. E eu não esqueço dessas coisas, não esqueço. Quem me salvou nesse momento foi essa base. Aí você pode falar assim, Deus que te ajudou. Sim, Deus, quando nos colocou aqui nesse mundo, já nos colocou com todas essas habilidades. É que a gente não quer ter trabalho, a gente não quer pensar, a gente não quer se mexer. Tudo partiu de Deus, lógico. Mas o que me salvou naquele momento foi esse princípio da base. E tudo que você for fazer precisa da base. Tudo o resto é aperfeiçoamento. Estava falando sobre música, que a música começa em você. A música que você quer, ela começa em você. A tua alma pede a música, a sua voz canta. Pode estar desafinado, pode não estar igual o cantor, mas todo o resto, violão, guitarra, bateria, instrumentação, violinos, para ficar mais chique, uns vocals, né? Uns back vocals, o pessoal cantando junto, tudo é aperfeiçoamento. Esse lugar que a gente está aqui, quando eu construí, porque eu que construí essa cozinha aqui, tendo base, o alicerce ali, que eu não sabia fazer nada dessas coisas, eu aprendi a fazer uma casa, porque eu tenho esse princípio, essa base. Preciso do quê? Preciso do terreno. Eu consegui um pedacinho de terreno, esse lugar aqui que eu vivo, através de uma doação, e depois eu comprei esse terreno. Tive a honra de comprar esse terreno da pessoa que me cedeu esse lugar. Moro aqui já há 27 anos nesse lugar. E fui aprendendo. Qual é a base de tudo isso? É o terreno, Mas antes de tudo, antes de você ter a base, o que você tem que ter? Antes do terreno, antes da folha do papel, antes da parede para você pintar, ou o bolo, antes da farinha do bolo. O que você tem que ter antes da base? Fé.